Mateus 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se e disseram: mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela foi curada. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Algumas coisas que a gente aprende aqui, alguns desafios que nós precisamos superar para sermos encontrados imparáveis como essa mulher. O primeiro deles é: nós precisamos identificar qual é o nosso verdadeiro problema. Pensa que aquela mulher, a palavra de Deus, ela nos fala que ela saiu lá da região em que ela morava e foi atrás de Jesus. Então ela venceu uma barreira geográfica, ela foi atrás de Jesus com a expectativa de que ele curasse a sua filha, com a expectativa de encontrar uma resposta para o propósito que estava no seu coração. Mas antes dela sair da onde ela estava, ela já tinha identificado qual era o seu problema. Ela já tinha identificado qual era a origem do seu problema. Ela chega diante de Jesus e ela fala: a minha filha está endemoniada. Eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Então ela sabia com quem era que ela estava travando aquela luta. Ela sabia que era uma luta espiritual. Ela sabia que naquela situação o inimigo havia se levantado contra a sua filha. Ela sabia que a sua filha estava possessa por um inimigo, pelo inimigo. E tendo consciência de qual era o seu problema, qual era a origem do seu problema, ela chega diante de Jesus apresentando isso com a convicção de que só Jesus poderia resolver aquele problema. Então, para a gente receber um tratamento eficaz, nós precisamos ter o diagnóstico preciso. É necessário que a gente tenha o diagnóstico preciso de qual é a nossa doença, quando nós vamos a um médico, para que a gente receba um tratamento que também seja eficaz. E aquela mulher, ela tinha entendido qual era o diagnóstico, qual era a origem. Eu vou te dar alguns exemplos de como muitas vezes nós nos confundimos já no momento zero, no momento de largada. Muitas vezes nós nos confundimos sobre a causa, sobre a origem dos nossos problemas. E isso faz com que a gente busque remédios errados para eles. Vou te dar alguns exemplos. Nós, como pastores, vou falar uma situação hipotética aqui, tá? Que tem a ver com muitas coisas que a gente vê no dia a dia, mas não vou detalhar muito para não expor ninguém. Mas nós, como pastores, recebemos com alguma frequência casos desse tipo. Depois você pode perguntar para o pastor Daniel. Chega uma mãe e fala: pastor, eu preciso que você ore pelo meu filho. O meu filho precisa encontrar um emprego. E o inimigo se levantou contra ele, se levantou contra a vida dele, e ele não consegue encontrar um emprego. E aí você vai entender com um pouquinho no contexto daquela situação. E aí você vê que aquele filho, ele fica o dia inteiro em casa, jogando videogame, não está estudando, não está se capacitando, não está buscando entender o que o mercado de trabalho está demandando na área dele. Então veja, nesse caso, a gente tem uma pessoa que acredita que tem um problema, mas na verdade ela tem outro. Muitas vezes nós tentamos encontrar soluções místicas para problemas que demandam de nós posicionamentos práticos. Então, nesse caso, é óbvio que a oração é necessária, é óbvio que a oração é importante e sempre vai ser. Mas nesse caso, talvez o que falte é aquele jovem levantar cedo, tomar um banho de manhã, colocar uma roupa, levar o seu currículo para algumas empresas, estudar um pouco mais, se preparar para trabalhar na sua área de novo. Então, nessa situação, talvez entendendo um pouco melhor a origem do problema, a resposta
a busca pelo remédio, a busca pela solução seria diferente. Ali é uma situação clara em que aquele indivíduo ele precisa de um reposicionamento pessoal. Talvez o maior inimigo dele naquela situação seja o inimigo da sua própria alma, seja o inimigo que está dentro dele. E a gente tem o oposto também. Eu ouvi uma mensagem engraçada esses dias. Não uma mensagem, né? Mas ele faz uma citação engraçada. O pregador ele conta que quando ele era criança, ele fazia parte de uma denominação muito tradicional. Muito tradicional. E no meio de um culto, ele lembra que uma pessoa ficou endemoniada. No meio de um culto. E as pessoas, naquele contexto, tinham dificuldade em acreditar em manifestação demoníaca daquela forma. Então, metade da igreja queria dar água com açúcar e acalmar o irmão, e a outra metade da igreja queria expulsar aquele demônio em nome de Jesus. E aí eles começaram a discutir entre eles, uma discussão teológica ali, para saber o que eles iam fazer com aquela situação, e a pessoa continuava endemoniada. Então, uma situação em que havia uma luta clara contra o nosso inimigo. Havia uma luta clara, espiritual, que demandava daquele povo um posicionamento de fé, um posicionamento espiritual, e ali eles queriam lidar com aquela situação de uma forma prática. Traz a água com açúcar, traz um calmante, chama o SAMU, qualquer coisa do tipo. Então identificaram o problema, identificaram uma origem errada para o problema, e por isso estavam buscando aplicar um remédio errado. E assim nas nossas vidas também. Muitas vezes nós precisamos lutar contra gigantes de dentro de nós, que tem a ver com o nosso crescimento, tem a ver com a nossa caminhada. Muitas vezes são lutas que são na nossa alma, muitas vezes são lutas que são relacionais, que demandam também posicionamentos novos nos nossos relacionamentos. Tem lutas que são sim claramente contra o nosso inimigo e que demandam posicionamento de fé de cada um de nós, mas nós precisamos entender quais são as nossas lutas, para que a gente possa buscar, de fato, o remédio eficaz para cada uma delas. E aí, como a gente encontra isso? Em primeiro lugar, são as respostas mais óbvias. Você vai ouvir 50 milhões de vezes até aí até o Senhor te chamar ou até Ele voltar. Mas é jejum, é oração, buscar na palavra, então não tem segredo. Como a gente entende quais são as origens das nossas lutas? É buscando ao Senhor em oração, buscando entendimento na palavra de Deus. E eu incluiria aqui você buscar a orientação, buscar o aconselhamento de alguém que já tenha caminhado mais do que você na caminhada com o Senhor Jesus, de alguém que possa te ajudar a entender coisas na palavra de Deus, de alguém que possa te ajudar a entender coisas que o Espírito Santo está dizendo a respeito da sua situação. Às vezes alguém de fora, uma pessoa madura, uma pessoa que você confia, uma pessoa que já tem mais tempo de caminhada com o Senhor, pode te ajudar a entender melhor onde você está, pode te ajudar a entender melhor qual a origem desse problema, dessa tribulação, dessa dificuldade, desse desafio. Então, esse é o primeiro desafio que nós precisamos superar para sermos encontrados como uma igreja imparável, como uma igreja que avança, como uma igreja inabalável. Precisamos saber, de fato, quais são os nossos verdadeiros problemas. Essa mulher, ela entendeu isso antes de sair de casa. E por isso ela foi até Jesus, e a primeira coisa que ela fala, de forma escancarada, poderia ser motivo de vergonha para ela, poderia ser algo que ela tentasse encontrar meias palavras ali, que ela tentasse encontrar algum outro jeito de falar um pouquinho mais baixinho para Jesus, de canto, mas não, ela fala: Jesus, meu problema é esse, minha filha está endemoniada, eu preciso que você liberte ela. Então ela foi direta, porque ela sabia contra quem ela estava lutando. Em segundo lugar, um segundo desafio que o Senhor coloca para a gente nós sermos encontrados como imparáveis não podemos nos mover pelas circunstâncias. Não podemos nos mover pelas circunstâncias. Olha aqui quantas coisas estavam contrários àquela mulher. Primeiro, a gente já falou, havia uma barreira geográfica. Ela foi atrás de Jesus, ela foi até Jesus.
Então ela não estava em casa e Jesus bateu a porta, foi lá e fez uma visita, como aconteceu em alguns outros casos. Mas nesse caso, aquela mulher ela precisou se mover. Assim como o cego Bartimeu, Jesus fala: se levante, cego. E aí o cego se levanta e vai até Jesus e ele cura aquele homem. Aquela mulher ela também precisou se movimentar. Ela precisou romper a sua zona de conforto e rompeu essa barreira geográfica. Então havia uma circunstância geográfica que ela rompeu. Em segundo lugar, havia uma barreira da religiosidade pelo simples fato dela ser uma mulher. A gente falou isso nos últimos 2 domingos. Era algo muito complicado naquele contexto. Um líder religioso, um mestre, conversar diretamente com uma mulher, como Jesus fez por tantas e tantas vezes. Então ela rompeu uma circunstância da religiosidade. Ela foi até Jesus e ela falou com ele, mesmo sendo uma mulher. Em terceiro lugar, ela rompeu uma barreira cultural. E aqui a gente precisa prestar atenção num detalhe muito importante desse texto. Ele nos fala que ela era uma mulher cananeia. Você lembra quem eram os cananeus no Antigo Testamento? Eles eram o povo que ocupava a terra prometida antes do povo de Israel tomar posse daquele lugar. Então era um povo inimigo do povo do Senhor. Era um povo inimigo do povo de Israel. E mesmo pertencendo a um povo inimigo ao povo que Jesus representava, ela não deixou que isso fosse uma desculpa. Ela rompeu com essa circunstância cultural. E por último lugar, ela rompeu com o seu próprio orgulho. Você viu qual foi a resposta que Jesus deu para ela? Foi uma resposta muito dura. Foi ou não foi? Vamos ler de novo aqui qual foi a resposta. A primeira delas ele fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a segunda resposta é: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então, esse diálogo com certeza mexeu com o orgulho dela. E eu refletindo um pouco sobre isso, eu creio, meus irmãos, que se Jesus tivesse falado isso para mim e para você, pegando todo esse povo que está aqui nesse ambiente, talvez 90% teria ido embora naquela hora. Quem esse homem pensa que é para falar assim comigo? Cachorro, né? Não sou cachorro, não. Igual tem aquele vídeo. Então, quem esse homem pensa que é? Com certeza isso seria uma muleta, isso seria uma desculpa para cada um de nós, mas para ela não foi uma desculpa, porque ela não estava movida pelas circunstâncias. E aqui eu quero, antes de aplicar isso mais uma vez, eu quero abrir um parênteses a respeito das respostas de Jesus. Veja, tem N passagens que nos dão a plena convicção de que o Evangelho, ele era um plano de Deus e é um plano de Deus para alcançar toda a humanidade. O versículo mais famoso da história, pelo menos para nós batistas, é João 3,16. E Deus amou o mundo. Então, o plano de Deus para a salvação, ele é para o mundo. E nós temos outras passagens que nos mostram, 1 Timóteo 2, 3 e 4 nos mostra que é desejo do Senhor que todos sejam salvos. E nós vemos Paulo desenvolvendo ali uma teologia muito profunda em Romanos, explicando como o Evangelho alcançou os gentios, aqueles que não eram do povo de Israel. Então o plano de Deus para o Evangelho, ele sempre foi para o mundo. Mas a gente precisa lembrar que o ministério de Jesus aqui na terra, ele durou 3 anos. Ele durou por um tempo limitado. E, na vontade do Senhor, para cumprimento das profecias do Antigo Testamento, neste tempo terreno, Jesus, ele focou nas ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Então, neste tempo aqui na terra, no tempo limitado, Jesus sabia que ele tinha uma missão, para que o Evangelho alcançasse os gentios, depois da cruz e da ressurreição, por aquele breve tempo de 3 anos, ele precisaria focar nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele tinha consciência da sua missão.
Então a resposta de Jesus para aquela mulher não é um não para ela, mas é um sim para a sua missão. É um sim de um homem que tinha convicção do que ele estava fazendo aqui. Ele tinha convicção de que o seu tempo era curto. Ele tinha convicção de que o seu tempo naquele corpo era limitado aqui. E por isso ele tinha coisas a cumprir. Então, por isso Jesus ele é tão duro e ao mesmo tempo tão objetivo. E aqui, lendo em alguns comentários, eu vi que essa linguagem ela parece bastante agressiva para nós aqui, mas as palavras que Jesus usou, elas não eram tão agressivas assim naquele contexto, a forma como as palavras foram estruturadas, em especial essa palavra cachorrinho, que não era exatamente uma ofensa, tinha uma outra palavra para atribuir a cachorro, que era sim uma ofensa. Essa palavra que ele usa não é, e por isso ela é traduzida como cachorrinho, tipo um negócio mais fofinho assim, tá? Então, esse parênteses só para você entender um pouquinho sobre essa resposta de Jesus. Mas nós vemos que ela, mesmo diante das negativas, ela permanece firme, fiel, ela permanece inabalável, mesmo contra o seu próprio orgulho. Então, vamos lá. Ela venceu as barreiras geográficas, ela venceu as circunstâncias da religiosidade, ela venceu as circunstâncias da cultura, ela venceu as circunstâncias do seu próprio orgulho. E aqui, o que eu aprendo, meus irmãos, é que alguém que está procurando uma resposta não encontra desculpas. Alguém que está procurando uma resposta em Jesus não encontra desculpas. Ela estava procurando uma resposta do Senhor Jesus. Ela tinha um propósito. Ela saiu de casa com um propósito. E por isso, por mais que ela pudesse encontrar as desculpas, ela não encontrou as desculpas. Porque o foco dela estava em um propósito. O foco dela não estava nas circunstâncias. E aí nós tivemos ontem um tempo muito precioso com um pastor Calixto, que ele é o pastor de missões da Igreja Batista Alameda. E a gente teve um tempo, com alguma frequência, a gente tem aulas de uma escola que chama Escola Guerreiros de Gade, que nasceu lá como uma escola para capacitar a igreja para o evangelismo, mas a gente foi entendendo que tinha a ver com a expansão do reino de Deus na cidade, e fomos abrindo um pouco mais os temas. Ontem o pastor Calixto, ele trouxe um tempo para nós ali, ontem de tarde, sobre chamado, sobre obediência radical. Era esse o tema. E o pastor Calixto, ele tem mais de 30 anos no campo missionário. Mais de 30 anos no campo missionário. Ele já foi pastor de igrejas locais, hoje ele é pastor de missões na Alameda, mas ele já esteve no campo por mais de 30 anos. E aí, além dos testemunhos maravilhosos que a gente ouviu, além do brilho no olhar daquele homem que mostra que Jesus mora ali dentro, e tenho certeza que todo mundo que esteve lá saiu com essa convicção. Além de tudo isso, o que ele deixou para a gente de mais simples, e que ele repetiu por tantas vezes, é que na sua caminhada, uma das chaves para que ele atingisse esse nível de obediência radical que ele atingiu, uma das chaves foi: se você ouvir, obedeça. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. E aí ele trouxe inúmeros testemunhos de momentos diferentes em que ele entendeu coisas de Deus que não faziam sentido, mas que ele pagou o preço da obediência, e que depois, lá na frente, essas coisas se desenrolaram e se transformaram em testemunhos. Então, não podemos focar nas circunstâncias. E aí uma frase que ele falou que me marcou muito. Ele falou assim: é melhor as pessoas te chamarem de louco e Deus te chamar de obediente. Isso tem a ver com não olhar para as circunstâncias. Isso tem a ver com caminharmos num modo de espírito de alguém que é imparável, de alguém que não para diante das dificuldades, de alguém que não para diante das tribulações, de alguém que não para no dia da tempestade. Em terceiro lugar, terceiro desafio que o Senhor tem para nós, para sermos uma igreja imparável: decida olhar somente para Jesus.
Mais do que olhar para o propósito, a gente acabou de aplicar nesse sentido. Ela olhou para o propósito, ela não olhou para as circunstâncias. Mas mais do que isso, mais do que focar no propósito que era enxergar sua filha curada, aquela mulher, ela não tirou os olhos de quem Jesus é. Ela tinha convicção de que Jesus é aquele, era e continua sendo aquele, o único que poderia resolver o seu problema, o único que poderia trazer resposta para a sua vida. Então, ao olhar para Jesus, ao ter consciência de quem Ele é, aquela mulher, ela nos ensina algo. Nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas para quem nós devemos olhar então? Nós devemos olhar somente para Jesus. Mas Jesus, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou limitado, eu tenho tantas dificuldades, eu sou mais velho, os anos já passaram para mim. Quantas e quantas coisas nós poderíamos dizer, mas o que eu aprendo é que Jesus, Ele é o autor da vida e Ele é aquele que tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos. Aquela mulher, ela decidiu se apegar a essa verdade quando ela foi da sua casa atrás de Jesus, buscando resposta para a libertação da sua filha. Este é o autor da vida. Ele é aquele que pode trazer a resposta para mim. Ele é o único que pode trazer a resposta para mim. Então, ela olhou somente para Jesus. Quando eu decido olhar para Jesus, as circunstâncias, elas se tornam pequenas. Quando eu decido olhar para Jesus, as minhas limitações se tornam pequenas. Quando eu decido olhar para Jesus, eu entendo porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas para eu entender isso, eu preciso decidir olhar para Jesus no meio da tribulação. Eu preciso decidir fixar os meus olhos no Cristo. Fixar os meus olhos no Cristo, que pode sim resolver o meu problema agora, mas fixar os meus olhos no Cristo, que entregou a sua vida por amor a mim e a você. Fixar os meus olhos no Cristo, que foi crucificado naquela cruz, mas que venceu a morte. Fixar os meus olhos no Cristo, como foi dito aqui, que liberou a sua palavra, dizendo que eis que eu estarei convosco por todos os dias. Por todos os dias. Esse é o Jesus que nós devemos olhar, não somente o Jesus que pode ou não suprir as nossas necessidades agora, mas o Jesus que é Rei dos Reis eternamente, por aquilo que Ele fez numa cruz. Ele reina porque um dia Ele recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele reina eternamente porque Ele deu algo para mim e para você que nem a morte é capaz de tirar. Nós devemos olhar e decidir olhar somente para Jesus sobre todas as circunstâncias. Ela foi da sua cidade ao encontro de Jesus com a convicção absoluta de quem Ele era. Os olhos fixos em Jesus nos fazem uma igreja imparável. No dia da provação, decida lembrar com fé sobre quem Ele é e sobre o fato de que Ele é o único que pode de fato resolver todos os problemas, todas as circunstâncias. Então essa é a terceira chave que a gente aprende com essa mulher. Decida olhar para Jesus no meio do dia ruim, no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Em último lugar, só porque a Melina falou de manhã que eu faço 3 pontos, agora são 4 pontos. Vamos relembrar quais são eles. Primeiro, identifique qual é o seu verdadeiro problema. Segundo, não se mova pelas circunstâncias. Terceiro, decida olhar somente para Jesus. E o 4, meus irmãos, eu quero que você preste atenção num detalhe aqui comigo. (15, 25). Capítulo 15, verso 25. Ela, porém, veio e o... Você pode repetir comigo? Ela, porém, veio e o adorou. Decida adorar independentemente das respostas. Ela deu essa resposta de adoração para Jesus depois que Ele já tinha dado uma negativa para ela.
Ou seja, a verdadeira adoração, ela flui do meu coração e do teu coração, independente das circunstâncias, mas algo que é mais difícil do que isso. A verdadeira adoração, ela flui do nosso coração, independente das respostas. Ai, meu Deus, como é difícil. Ela o adorou mesmo no dia ruim, ela o adorou mesmo diante da resposta contrária. A adoração é uma chave para reconhecermos quem Deus é. A gente acabou de falar, olhe somente para Jesus, olhe somente para Jesus, olhe somente para Jesus. Mas a adoração é uma chave para a gente reconhecer de fato quem é esse Jesus. Para a gente entender atributos desse Jesus, que nós vamos identificar aqui por meio da palavra e que a gente vai tornar prático por meio da nossa adoração, na música ou no nosso dia a dia. A adoração é uma forma de lembrarmos que o Senhor, Ele não muda. Lá em Apocalipse, nós vemos um contexto de perseguição à igreja. A gente vê um contexto, talvez o contexto mais sério de perseguição à igreja ali nas primeiras décadas do cristianismo. E por isso o apóstolo João escreveu o texto numa prisão. E a gente vê que num contexto de perseguição, num contexto onde já havia mártires, um tema central do livro de Apocalipse é a adoração. E o Senhor, Ele estava querendo ensinar algo para aquela igreja que estava sofrendo. E Ele quer ensinar algo para a igreja nos nossos dias. No dia do sofrimento, no dia da dor, no dia em que não encontramos respostas, a melhor resposta que nós podemos dar é adorar o Senhor. Porque a adoração, ela nos lembra que nós pertencemos ao Senhor independente daquilo que Ele faz ou não faz. Nós pertencemos ao Senhor independente daquilo que Ele nos dá no curto prazo. Nós pertencemos ao Senhor independentemente de quais são as respostas que Ele vai dar para cada um dos nossos anseios. A adoração nos faz lembrar que nós devemos adorar o Senhor por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. Não por aquilo que Ele faz. Tem uma canção que está brotando no meu coração aqui para esse tempo. Quero te convidar a ficar em pé. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar... Declare isso com fé, eu sei que eu não estou sóbrio. Sei que não estou só, que o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. A adoração, ela é uma forma de descansarmos em meio às circunstâncias, lembrando que tudo tem a ver com quem Ele é, com quem Ele é. Então feche os teus olhos, talvez esteja difícil, talvez esteja doendo, mas aqueles que são imparáveis são aqueles que o adoram por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Aqueles que são imparáveis são aqueles que o adoram por quem Ele é e não pelas respostas que Ele nos traz no curto prazo. Então nós vamos orar como igreja agora. Vamos orar por esses pontos que nós acabamos de passar. Talvez você saiba que você está vivendo uma tribulação agora. Talvez você saiba que está vivendo uma tempestade na sua vida e você quer buscar entendimento no Espírito Santo de qual é a origem, qual é o inimigo que você gostaria de lutar. Em segundo lugar, a gente vai orar
Talvez as circunstâncias tenham consumido as tuas energias, tenham gerado ansiedade no seu coração, tenham te deixado triste, tem levado a tua alegria, tem levado a tua esperança. Eu creio em nome de Jesus que nessa noite você vai sair desse lugar como alguém que não é movido pelas circunstâncias, mas como alguém que se move por quem Ele é, por quem Jesus é, aquele que não muda, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que dele, que por Ele e para Ele são todas as coisas, aquele que reina eternamente, está acima das circunstâncias terrenas, Ele está acima das circunstâncias temporais. E nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos focar nas circunstâncias, Pai. Nos encontra como uma igreja que te obedece de forma radical. Terceiro lugar, nós vamos orar, Pai, que diante das circunstâncias eu olhe somente para Jesus, que diante das circunstâncias o meu coração seja dominado pelo desejo de te conhecer mais e mais, Pai. Que diante das circunstâncias, que diante das respostas negativas, que diante das tribulações, o meu coração seja consumido pelo desejo de estar mais perto do Senhor. E por fim nós vamos orar, Pai, encontra em nós uma igreja que te adora independentemente das circunstâncias. Se o Espírito tocou o teu coração, você gostaria de colocar algum desses motivos aqui no altar agora? Venha em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção mais algumas vezes, mas eu quero te convidar a ter um tempo com o Senhor agora. Tenha o teu tempo de oração com Ele, tenha o teu tempo de quebrantamento com Ele. Coloque cada um desses motivos, aquilo que o Espírito trouxe no seu coração a Ele diante do altar do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar agora.